E há várias alternativas que estão principalmente na internet. O que não pode, né, minha gente? Quer emagrecer, procura um profissional. Entre essas estratégias, né, um que continua muito na moda, não é algo novo, é o tal do jejum intermitente. A dieta é adotada por diversos influencers nas redes sociais. Pois é. Aí tá o perigo. Patriota Júnior está de volta. Patriota, a gente já começa reforçando o recado que não dá para fazer uma dieta sem orientação profissional, né, Patriota? Muito menos com dica que a gente vê na internet. Tem que ter um acompanhamento, né, de um especialista, né, Renata, para você ter acesso a qualquer tipo de dieta, né? O jejum intermitente, como você disse, é algo que está em alta, pode trazer benefícios, mas também quando é uma estratégia que, quando não utilizada da forma correta, pode também trazer malefícios e graves para a saúde. Eu converso agora sobre esse assunto com a Luana Levenka, que é nutricionista funcional. Luana, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Explica para a gente melhor o que é o jejum intermitente. Olá, bom dia a todos. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que funciona. O jejum intermitente, ele pode ser considerado uma estratégia que é muito benéfica para quem quer emagrecer. Então, existem os prós e contras, né? Como tudo na vida, vai ter os pontos positivos e negativos. Dos pontos positivos é que as pessoas realmente podem emagrecer de uma forma bem interessante, se, como você falou, acompanhado por um nutricionista. Qual é o principal ponto? O que você vai comer na janela de alimentação. Então, o jejum, ele vai, de fato, de 12, 14, 16, 18, 24, 48 horas. Então, a gente vai ter os períodos que não vai ter alimentação e os períodos de alimentação que a gente chama de janela, tá? Então, essa janela de alimentação, ela precisa ser assistida por um nutricionista, onde a gente vai separar o que cada componente vai compor aquela refeição. Por exemplo, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? Uma dica bem direcionada que eu poderia dar é sobre a primeira refeição após o jejum. Então, vamos supor que todo mundo aí, quando vai dormir, não come nada na madrugada, eu acredito, né? A não ser o pessoal dos plantões noturnos da vida, que faz os lanchinhos. Mas a grande maioria deita ali para dormir, sei lá, vamos colocar 11 horas da noite e só vem tomar café no outro dia, 7, 8 horas. Isso já é quase um jejum, né? Então, houve aí alguém que falou em algum lugar que ficou muito famoso que o café da manhã era a principal refeição do dia. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Então, quando a gente fala em café da manhã, em quebra de jejum, é interessante pensar em proteína como fonte de gordura. Nada contra o pãozinho francês, né? Logo de manhã, todo mundo ama pão francês, mas a gente precisa acompanhar isso com alguma proteína. Então, no jejum intermitente é a mesma regra. Quebrou o jejum, tem que começar com alguma proteína. Não que o carboidrato seja inferior, mas nessa estratégia, para que você consiga perder gordura e não sua massa muscular, tem que ser dessa forma. Ô Luana, quando a pessoa faz a dieta, o jejum, por conta própria, sem um acompanhamento aí de um especialista, seguindo muitas vezes dicas de redes sociais, quais os problemas que essa pessoa está sujeita a ter? Muitos problemas. Eu estava comentando aqui com os meninos que eu acho que um dos principais problemas vai ser a queda da imunidade. Então, vocês entendem que o jejum é ficar longos períodos sem se alimentar. Logo, quando você vai se alimentar, você precisa se nutrir de tudo que você precisa. Então, imagina você seguir lá a blogueira da internet que não te passou, né, as receitas que você precisa seguir, o que é que tem que incluir nessa dieta. E aí, os agravantes são vários. Por exemplo, um dos principais que eu posso citar para vocês é a queda do sistema imunológico. Então, quando você passa aí por esses períodos em jejum e quando se alimenta de porcalheira, né, de tranqueira, não come comida de verdade, naturalmente o seu sistema imunológico vai despencar. E aí tudo que for problema vai aparecer, né? É o que a gente chama daquelas bactériazinhas oportunistas que estão só aguardando o sistema imunológico dar uma vacilada para poder aparecer. Então, no caso de mulheres, pode aparecer vários resfriados, candidíase de repetição, as próprias dermatites, né? Então, um monte de problema. Enxaqueca também é uma queixa, né, dos pacientes que não fazem um jejum assistido. Então, para a mulher, que eu acho que a grande maioria das mulheres, né, que estão na luta contra o emagrecimento, procuram muitas estratégias diferentes. E também tem outros pontos negativos que eu acabei não falando, que eu vou resumir para vocês. Aquela pessoa que gosta de beliscar, que gosta de lanchar, que ama um bolinho com café no final de tarde, o pessoal do escritório que está aí nos ouvindo, vai saber o que eu estou falando. Tem muita gente que não vive sem um lanchinho, um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa desse tipo. Esse perfil se chama beliscador.
E esse tipo de pessoa não faz o perfil do jejum intermitente, porque pode ficar ansiosa, pode piorar toda a situação. Para quem está pensando agora em começar uma dieta, ou até mesmo um jejum intermitente, por exemplo, quais são as principais e as primeiras dicas? Bom, procure nutricionista, seria a primeira, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa controlar o que está sendo ingerido, seja no jejum ou não, né? Buscar uma dieta é com nutricionista. Então, eu acho que ter hábito saudável, então, comer alimentos de boa qualidade, fazer aquelas exclusões clássicas, né? Então, todo mundo sabe que refrigerante não faz bem. Não custa cortar antes de chegar por aqui pelo consultório. Então, essas coisas eu acho que já dá para ir mudando por conta própria, sim, né? É sempre bom fazer isso, até porque todo mundo sabe o que é bom e o que não é, né? Esse papo de, eu não sei o que comer saudável, você sabe sim. Se for na feira, você sabe o que comer saudável. Então, acho que a principal dica é essa, ter consciência do que está se alimentando, né? Procurar um nutricionista e, claro, ter em mente que você precisa disso por alguma razão. Pode ser que seja estética, sim, isso é uma bela de uma razão. Mas muitas vezes as pessoas entram em pilhas, né, em neuras aí que se vê nas redes sociais, quer entrar em um padrão, quer fazer isso, aquilo, outro, e esquecem da própria saúde, né, que é algo que a gente não tem nem como discutir, que é super importante. Sobre o jejum intermitente, voltando, o que acontece no organismo durante esse período aí, o intervalo que a pessoa fica até 12 horas sem se alimentar? Então, patriota, acontece uma série de reações metabólicas, né? Quem se beneficia muito é quem tem também resistência à insulina, que é um pezinho antes do diabetes, tá? Então, o corpo, ele vai tentar usar de energia aquilo que você não está comendo como estoques do seu corpo. Então, você vai ter mobilização de gordura para gastar energia, você vai ter mais concentração em alguns casos, né? Tem pessoas que se beneficiam muito dessa estratégia. Então, ficam mais focadas, mais direcionadas, né? Conseguem render bem. E como eu falei para você, não é todo mundo que se adapta. Então, por exemplo, uma pessoa que se adapta ao jejum, ela consegue fazer exercícios em jejum, ela não sente fraqueza, não sente tontura. E uma das formas de a gente dosar, né, se o jejum faz bem ou não para aquela pessoa é avaliando esses sintomas. Então, para quem quer entrar nessa estratégia, tem todo o meu apoio, só faça da forma correta, tá? E aí, em relação às horas de jejum, né, a gente vai ter 14, 16, e eu gosto sempre de iniciar aos poucos, como eu falei, utilizando também aquela parte da noite, que tá todo mundo dormindo, a gente consegue utilizar isso também como estratégia. Importante a gente reforçar, cada pessoa tem um perfil metabólico diferente, né? A alimentação para um vai ser de um jeito, para outro vai ser de outra maneira, aí a gente volta naquele ponto da importância de ter um acompanhamento de um nutricionista, né? Sem dúvidas, patriotas, sem dúvidas. Eu vou sempre repetir por aqui que a gente vai ter que identificar o que é que funciona para você. Então, como eu falei, o jejum não é para todo mundo, tá? Se você pensou por algum acaso, acho que eu vou fazer por conta própria, procura se informar direito se realmente isso vai valer a pena para você. E eu acho que não seria a primeira estratégia, sabe? Acho que a primeira estratégia é, de fato, retirar aquilo que não está sendo interessante, colocar alimentos mais saudáveis e fazendo essas substituições aos poucos, nada de 880, né? Então, acho que o jejum, ele é sim interessante, mas para aquela pessoa que já está ali no segundo nível, digamos assim, né? Chegou agora, está começando a conhecer os alimentos, descobrindo o que você gosta, o que não gosta. Uma das coisas que mais acontece aqui, eu pergunto para o paciente, qual alimento que você gosta? Aí a pessoa fala pizza, hambúrguer, cachorro-quente, não sei o que lá. Tá, mas vegetais? Eu acho que eu gosto de tomate. Gosto de cenoura? Gosto de brócolis? Nunca comi. Gosto de grão de bico? Eu nem sei o que é, menina. Então, de repente, o primeiro estágio é descobrir esses alimentos que são saudáveis e que você gosta. E aí, depois, a gente vai tentando avançar um pouquinho mais. Eu acredito, assim, que o jejum, ele é para aquela pessoa que já está habituada a fazer dieta, sabe? Para aquela pessoa que bateu o pé, não, vou começar a dieta agora, né? Com uma semana para. Depois começa de novo, aí para de novo. O que é que você tem para dizer a essas pessoas, né, que não conseguem manter ali um ritmo, né? Realmente o negócio é ter força de vontade. Pois é, nem sempre é só força de vontade, sabe, patriota? Às vezes a gente precisa realmente compreender o cenário que essa pessoa está envolvida. Então, muitas vezes é uma pessoa que já está super frustrada. Eu sempre recebo aqui, olha, eu já fui para muitas nutricionistas, eu não consigo fazer dieta, não funciona para mim. Mas muitas vezes é porque a pessoa quer ir assim, de 0 a 100, sabe? Então, às vezes, como eu falo, é aos poucos. Então, é dando um passo de cada vez. E a constância é super importante, gente. Não tem como ter resultado querendo várias regalias, né? Então, se
você procura um nutricionista querendo emagrecer, cede um pouquinho com ele, tá? Abre mão de um final de semana com cerveja, com não sei o que lá. Vai aos poucos, né? Você precisa abdicar de algumas coisas para você conseguir algum resultado, tá? Não é que vai ser um inferno fazer dieta. Não, mas você vai ter que, com certeza, abrir mão de algumas coisas e isso é inevitável. Então, se você quer seguir alguma dieta, precisa emagrecer, bota o pé no chão, faz uma reflexão, o que é que eu consigo mudar? E depois procura um nutricionista para te ajudar a fazer isso. Luana Levenca, nutricionista funcional, obrigado pelas informações. Mais uma vez, né, Renata, é sempre importante buscar ajuda profissional, né, não começar assim, andando sozinho, porque isso pode trazer, né, prejuízos para a sua saúde. Então, é interessante sempre ter o auxílio de um nutricionista. É com você. Exatamente, patriota. Não vai conseguir emagrecer e ainda vai ficar doente. Já pensou? Não dá. Tem que procurar um especialista realmente. E um dia de cada vez, leveza, que foi o que eu aprendi no meu processo de emagrecimento. Errou, agora, na próxima refeição, recomeça, porque a vida já é tão difícil, tão puxada, a gente não tem tempo para nada, não tem dinheiro para nada, né? Não tem um lazer, né? Sair ali com os amigos e tal. Agora, é como a Luana falou, né? Precisa abdicar algumas coisas, principalmente no início do processo. E assim, a gente vai fazendo, a balança vai mostrando o resultado, a gente vai ficando empolgada, vai fazer uma atividade física, enfim. Tenta tirar aí pelo menos uns 2 meses quietinho. Pede cooperação dos amigos, né? Porque os amigos ajudam muito também. Né? Vai para um rolê saudável, digamos assim. Tem outras formas de confraternizar. Vai andar na Via Parque, vai tomar uma água de coco, vai conversar, jogar a conversa fora. E um dia de cada vez. Os resultados vão aparecendo e isso é muito bom. Né? Saúde, principalmente, e estética também, claro. Né? A gente fica sempre, eu estou emagrecendo, mas não é por causa da estética. Por causa da estética, a gente se olha no espelho, a gente gosta do que está vendo, isso é bacana, isso não é vergonha de dizer, não. As duas coisas aliadas são maravilhosas. Saúde e estética, se olhar no espelho e estar bem com aquilo que está vendo. 10 horas da manhã, o WhatsApp Cidade.